Bom dia a todos. Que o amor do nosso Deus, nosso Pai, seja o motivo dos nossos relacionamentos, dos nossos diálogos de hoje. Que a graça de Jesus Cristo seja a motivação pela qual nós estamos aqui hoje, nesta manhã. E que o poder do Espírito Santo nos capacite a compreender a palavra que o nosso Deus tem revelado para cada um de nós. Vimos nas mensagens de ontem o desenvolvimento da narrativa do livro de Ruth no seu primeiro capítulo. Uma história paradoxal, logo no início, uma família israelita que emigra de Belém para o país de Moabe. Lá naquele país morreram Elimeleque, o esposo, e os dois filhos, Malom e Quilion. Sobrevivem a esta história paradoxal a israelita Noemi e as suas duas noras moabitas, Orfa e Ruth. Depois das circunstâncias inesperadas, em 2 diálogos, Noemi aconselha suas noras a voltarem para suas famílias. E no final do dia vimos Noemi, no 3º diálogo, aconselhar Ruth a retornar novamente para a sua família. No entanto, vimos que Ruth se apega à sua sogra e declara determinada: teu Deus é o meu Deus. Vimos ainda as implicações que esta declaração trouxe na vida daquelas personagens, na vida inclusive dos israelitas, e por que não dizer em nossas vidas hoje, em 2018. Estamos a aprender como relacionar-se bem dentro da nossa família, especialmente relacionar-se bem com as sogras. Mas diante de todo este drama, como sobreviver em face às incertezas? Em nossa primeira reflexão de hoje, queremos olhar para o texto através de 3 focos. O primeiro foco, o retorno a Belém. O retorno à casa de pão da família de Elimeleque, que emigrou para Moabe. Retorna então somente Noemi, a israelita, acompanhada da sua nora Ruth. Chegaram a Belém, chegaram à casa de pão, de onde haviam partido em busca de pão, porque na casa de pão não havia pão. Na narrativa nos informa que a chegada destas mulheres causa um grande alvoroço na cidade de Belém. O que sabemos sobre essa pequena cidade de Belém? Em hebraico, Betlehem. Pequena cidade palestina, localizada na parte central da Cisjordânia. Localizada na região montanhosa, a cerca de 765 metros do nível do mar. Apenas 10 quilômetros de Jerusalém, a 24 de Hebron e 110 de Nazaré, onde Jesus caminhou muitas vezes com os seus discípulos. Belém é identificada na Bíblia como a antiga Efrata, Gênesis capítulo 35, 19, 20, capítulo 48, onde Jacó sepultou a sua amada esposa Raquel, no caminho próximo da cidade. É em Belém que a história de Ruth e Noemi se desenrola, no vale a leste da cidade, onde Ruth recolheu as espigas nos campos de Boaz. Lá também nasceu o grande rei Davi, que viria a conquistar toda aquela região da Palestina. Mas é também nessa pequena cidade que trouxe esperança para todos nós. Miqueias narra que também em Belém, nessa pequena cidade,
haveria de nascer aquele que pastorearia Israel e traria no futuro luz para as nações. Mateus, Lucas, João confirmam o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador, nesta pequena cidade, como uma raiz da casa de Davi. Hoje, a cidade de Belém tem uma população de cerca de 30 mil habitantes, localizada no estado da Palestina. Portanto, é nesta pequena cidade que aconteceu o retorno de Noemi, acompanhada da moabita Ruth. A narrativa nos informa que essa chegada não passou desapercebida. A chegada dessas duas mulheres causa alvoroço na cidade de Belém. Imaginemos a nossa chegada junto da nossa família, depois de um longo período longe daqueles que amamos. Para os portugueses que imigram para outros países, quando retornam, poder comer um pastel de Belém, poder andar às margens do Tejo, poder ver os seus amigos, seus queridos, é uma sensação de muita alegria. Quando retornamos, nós brasileiros, para o nosso país, e percebemos que todos lá, apesar de terem faces totalmente diferentes uma dos outros, com pessoas de quase todo o mundo, todos falam português brasileiro. Morei durante 10 anos na Itália, e a primeira vez que eu retornei para o Brasil, a coisa que eu mais estranhei, que todos lá falavam português. Porque eu estava acostumado, na Itália, todos falam italiano e tantas outras línguas, na cidade de Brescia, onde tem 125 nações representadas. A cidade que mais tem imigrantes, acho que da Itália, porque é a capital do emprego, e as pessoas vão para lá em busca de trabalho. E a gente passa no calçadão central da cidade e ouve 10, 15 línguas diferentes. E eu quando eu retornei ao Brasil, vi todo mundo falando português. Que maravilha, muito estranho. Essa chegada causou comoção, agitação, alvoroço e também curiosidade. Será esta Noemi? Ao ver de muitos estudiosos, esta é uma pergunta retórica, com a força de uma exclamação, mas que não espera uma resposta. Um comentarista chamado Iman diz assim: tal expressão pode transmitir uma variedade de emoções, fugindo da surpresa e alegria através da dúvida e da incerteza para a consternação e preocupação. A pergunta não é feita diretamente a Noemi. As mulheres da cidade perguntam umas às outras: será esta Noemi? Será esta Noemi que partiu com a sua família em busca de pão? Foi com o seu marido Elimeleque, com os seus filhos Malom e Quilion? Será esta Noemi que agora retorna sozinha? Como Noemi reage a esta curiosidade e agitação da pequena Belém Efrata? O que pode ter passado na mente desta judia que havia emigrado com sua família para os campos de Moabe e havia perdido lá o marido e os 2 filhos? Mas ela havia retornado para a sua terra. Ela estava novamente na casa de pão. Estava junto com o seu povo. O povo que tinha uma aliança particular com Yahvé. Um povo que havia recebido as 10 palavras da aliança lá no Monte Sinai, em que Deus havia prometido para sempre haver esse relacionamento entre Deus e o seu povo. O segundo foco marca a importância do significado do nome. Esse texto que nós observamos as mulheres a perguntar: será esta Noemi? Percebemos uma palavra que salta à nossa mente. Não me chame Noemi, mas Mara. Por que me chamam Noemi? Veja que Noemi está amargurada em seu coração.
Ela pediu para que a chamassem de Mara, a amargurada, porque não sentia a alegria de ser chamada Noemi, minha doce, agradável. O desconforto e a tristeza em seu coração haviam transformado sua vida. A tristeza que permeava seu coração impulsionava a rejeitar o significado do seu próprio nome. Mas afinal, o conceito de nome naquele período, o que significava? O conceito de nome, qual é a importância que tinha? O nome é muito importante ainda hoje para cada um de nós. Tanto de pessoas, como de lugares, como de coisas. Por exemplo, se você quer chamar o Samuel, se você não usar as palavras corretas, pode chamar até de Samuca, né? Ele ainda vem. Mas se você chamar ele de João, ele não vai nem olhar para você. Porque ele se chama Samuel. Se você quer ir a Paris, e você sem querer, ao emitir o bilhete, você escrever lá Milão, você não vai a Paris. Foi Deus quem pôs no ser humano o desejo de colocar nome nas coisas e nas pessoas. Lá no início, no livro de Gênesis, capítulo 2, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E também colocou nome na sua própria esposa. Veja como que Adão ficou tão empolgado quando Deus lhe concedeu uma esposa. Como é bom ter esposa, né? Ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Colocando nome nas pessoas. Na antiguidade, os nomes iam além da identificação de pessoas, coisas e lugares. Eles tinham uma relação com as circunstâncias do nascimento, do local, da aparência. Muitas vezes representava a personalidade do indivíduo. Os povos antigos também tinham o hábito de relacionar o nome das pessoas com os seus deuses. Jezebel, Baal é exaltado. Nabucodonosor, Nebo protege as fronteiras ou a coroa. Os hebreus também usavam nomes semelhantes. Josué, Iavé salva, ou Iavé é salvação. Elias, meu Deus é Iavé. Eliseu, meu Deus é salvação. Jeremias, Iavé exalta, ou Iavé eleva. Qual o significado de Noemi? Minha doce, agradável, encantadora, suave. Um belo significado. Dentro do contexto da antiguidade, podemos imaginar que quando Noemi nasceu, movidos pela suavidade e meiguice daquela bebé, seus pais a chamaram Noemi. Mas neste retorno a Belém, ela rejeita o significado do seu nome, trocando por Mara, a amargurada. É provável que em seu pensamento ela estivesse a relacionar as circunstâncias daquele momento com o dos antepassados dela, que chegaram a Mara, local próximo à península do Sinai, e lá as águas eram amargas. Por isso começaram a murmurar contra Moisés. Por que Noemi está tão infeliz, ao ponto de rejeitar o seu próprio nome? Qual o significado dessa troca de nome para Mara? Isso nos leva para o terceiro e último foco, a perspectiva humana de cheio e vazio. Este conceito é muito interessante. Quando estamos com a nossa casa cheia de coisas que gostamos, estamos com as nossas despensas cheias de alimentos estocados, sem que nada nos falte, uma conta bancária recheada com euros, podemos dizer: estamos abençoados. Pensamos: Deus está a nos abençoar. Mas e quando somos provados?
quando essas coisas faltam, quando parece que o essencial vai faltar, como é que reagimos? Este contraste entre cheio e vazio não era diferente na vida de Noemi. Ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela tinha partido com uma família completa. Ela tinha um marido e tinha 2 filhos. Na cultura hebraica, ela era considerada uma mulher abençoada, porque ela tinha filhos, porque ela não era estéril. Ela era cheia de bênçãos, ditosa a partir. Mas no seu lamento ela expressa a amargura do seu coração. O Todo-Poderoso está contra mim. Ele me tem afligido. Ela sente-se vazia. O Senhor me fez voltar pobre. Ela está descontente com a sua situação atual. Ela abre o seu coração e diz: o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Li algum tempo atrás um livro que considero muito interessante. Ele chama-se Decepcionado com Deus, escrito por Philip Yancey. Philip Yancey aceita o desafio de analisar à luz da Bíblia a questão do sofrimento humano e investigar a função da dor na formação do caráter do cristão. Ele tenta responder neste livro as perguntas mais comuns entre as pessoas desiludidas com Deus, principalmente os ateus. Deus é injusto? Deus está calado? Deus está escondido? Vale a pena lê-lo. Noemi não sente o cuidado integral de Deus na sua vida. Ela não percebe que o apego da sua nora Ruth com a sogra pode transformar-se em uma bênção ainda maior na sua vida. Ela não percebe que o Deus ao qual ela está se lamentando já está agindo na sua história. E aqui eu reflito para a minha vida hoje e para as nossas vidas também. Quantas vezes algumas circunstâncias inesperadas acontecem em nossas vidas e nós começamos a lamentar com Deus. Mas nessas circunstâncias, em muitas vezes, nós não sequer conseguimos olhar para trás e enxergar o agir de Deus em nossa história. E ver como Deus tem conduzido a nossa história de uma maneira tão eficaz e maravilhosa. E tem nos dado, além de tudo, a sua presença em nossa vida. Chegamos em Portugal em setembro do ano passado. E quando viemos da Itália para cá, depois de 10 anos, depois que completamos nosso projeto missionário de plantação de igreja ali na cidade de Brecha, quando entrávamos próprio nas fronteiras de Portugal, o meu amigo Roberto, que veio do Brasil e está aqui conosco hoje, tinha mandado uma mensagem com um vídeo. E nesse vídeo, aquele pregador dizia assim: Deus pode fazer muito mais daquilo que nós podemos imaginar. E aquela mensagem calou tão forte no meu coração e da minha esposa, que nós não sabíamos se ríamos e se chorávamos, não sabíamos o que Deus estava a preparar para nós em Portugal. Mas sabíamos, tínhamos convicção, que Deus nos chamava para a terra dos meus avós naturais de Leiria. Queria Deus que estivéssemos em meio também aos nossos
antepassados para anunciar a sua palavra. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual. Mas além de espiritual, deve ser de intimidade com Ele. Deve ser um relacionamento em que eu tenha a liberdade de abrir o meu coração para Deus, sim. Mas também de ouvir Deus falar em minha vida. De perceber que este Deus está a agir na minha história. De perceber que esse Deus está conduzindo cada detalhe da minha história. Onde eu não tenha reservas. Onde eu tenha um coração quebrantado. Um coração que transmite a Deus e que ouve de Deus as suas respostas. Com toda sinceridade, Noemi não está escondendo os seus sentimentos contra Yahvé. Ela abre o seu coração, fala das suas frustrações, precisa saber que Deus está a ouvir. Precisamos fazer assim também em nosso relacionamento pessoal com o nosso Deus. Noemi está diante de uma nova etapa em sua vida. O início de uma nova convivência social. Como isso será? Como será viver novamente em Belém, mas vazia, sem uma família? Sobreviver em face às incertezas geram circunstâncias inesperadas. Pode às vezes gerar tristeza, ansiedade, preocupação e até mesmo amargura. No entanto, Ruth e Noemi estão a sobreviver em face às incertezas. Como dominar esta amargura?